Muito bem, amigos do Expresso, hoje é segunda-feira, dia 11 de maio de 2015. Estamos aqui no centro de Barbacena, em frente à Câmara Municipal, Palácio da Revolução Liberal, onde será realizada a audiência pública pela Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Audiência para apurar e investigar as supostas irregularidades em adoções em processos envolvendo mães usuárias de drogas. Nessa audiência, que conta com a participação de deputados e autoridades do Poder Judiciário, Legislativo, Público, Municipal e Estadual, vamos contar aqui também com a participação do desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dorgal Borges Andrada, e de William Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia da OAB. Desembargador Dorgal, bom dia. Bom dia, prazer. Desembargador, o que nós podemos esperar nessa audiência pública? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de falar nesse jornal que é tão curioso. Eu diria o seguinte, eu como membro do Poder Judiciário e querendo ver o fortalecimento do Poder Judiciário, entendemos que o Poder Judiciário ele se fortalece onde há o Estado Democrático de Direito. E o Estado Democrático de Direito só existe respeitando seus direitos humanos. Se não há respeito aos direitos humanos, ou se não há o Estado Democrático de Direito, o Judiciário ele afunda. Eu acho muito importante qualquer audiência pública, porque dá chance a todas as pessoas que querem elogiar, querem criticar, querem aplaudir ou querem denunciar os atos, seja do Poder Judiciário, do Ministério Público. Afinal de contas, nós vivemos num país onde deve prevalecer a transparência, a democracia, e todos nós, membros do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia, temos que respeitar as leis. Eu acho muito válido a iniciativa da Assembleia de fazer uma audiência pública e ouvir denúncias ou supostas denúncias ou de sofrimentos ou irregularidades de quem quer que seja da população. Acho importante isso e que depois seja apurado, seja investigado, seja absolvido ou seja condenado aqueles que forem objeto de investigação. Desembargador, aqui da audiência, o resultado dessa reunião é um parecer. Aqui vai ser reunido a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, os deputados que compõem a Comissão de Direitos Humanos. Eles certamente irão ouvir todos que queiram falar e ao final eles vão fazer a conclusão dos seus trabalhos em Belo Horizonte, isso tudo é filmado, isso tudo é gravado e no final eles fazem uma conclusão, fazem um relatório e pedem providências. Eles não podem intervir no judiciário, eles podem pedir providências ao CNJ, podem pedir providências à Corregedoria, podem pedir providências ao Tribunal de Justiça, e é um peso enorme no Poder Legislativo pedir providências sobre atos ou fatos que eles acham que precisam ser corrigidos ou não. Às vezes também eles só concluem que não tem nada de errado e arquivam. É a integração entre os poderes. Né? Exatamente. Os poderes são independentes e harmônicos. Que a Constituição prevê. Correto. Estamos aqui com o William Santos, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia da OAB. William, bom dia. Bom dia a todos. Sr. William, como é que o senhor vê aí a eficácia da audiência pública da Assembleia aí para a resolução, para a investigação das denúncias? Olha, primeiro que são denúncias que são graves no primeiro momento, mas também é um direito de ampla defesa de quem está sendo, vou falar, acusado. Né? Na verdade, existem pessoas que são supostas vítimas dos fatos, mas quem vai resolver isso e julgar vai ser o próprio Poder Judiciário através da Corregedoria, que é um mecanismo próprio para isso. O que estamos aqui, a nossa presença hoje para acompanhar isso, tá? E até para a gente poder, mais que acompanhar, mas para poder ver a transparência daquilo que vai ser falado e vai ser depois, posteriormente, julgado. A Ordem dos Advogados do Brasil tem um papel essencial nisso, inclusive a OAB local, através do presidente Reinaldo, que vai comparecer também, vai estar presente, até porque é parte da sociedade civil que é envolvida e a OAB representa isso, e representa também um momento de uma democracia, de um espaço de discussões e mais esclarecimentos, que é importante e vital para a sociedade, e até porque a população clama por isso. Não à toa, em muitas cidades, no ano retrasado, as pessoas foram à rua para poder protestar e existir mais transparência. Então nós estamos aqui nesse sentido, não para acusar ninguém ou apontar dedo para ninguém, pelo contrário, mas é para
para poder exigir, né, por parte da cidadania e da sociedade civil que haja transparência em tudo, inclusive em alguns atos internos que é de competência do Poder Judiciário, né, que nós respeitamos muito, né, e não pode ser diferente. É um poder que nós temos que, inclusive, mais que respeitar, mas garantir aquilo, né, que representa o Estado democrático de direito. O Poder Judiciário é um deles, né. Eu acho que essa harmonia entre os poderes, ela é essencial da democracia, e a gente prefere dizer que aprofundar as discussões, né, e essa democracia é essencial para o Brasil. Falou aqui o William Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. E vamos lá acompanhar essa audiência, esperando que tenha a melhor resposta, né, William? É verdade. Que é a justiça, no caso. E que não haja, inclusive, né, dentro de todo o processo, algum desrespeito, algum constrangimento ou desrespeito mesmo aos direitos humanos, porque são essenciais e é aquilo que está na Constituição Federal. Beleza, estamos à disposição de vocês, nós que agradecemos. Te agradeço a sua confiança, vamos lá acompanhar esse estamos à disposição. Sejam bem-vindos à imprensa. Essa é importante investigação que mexe com a vida de muitas famílias. Né? Isso é verdade. Vamos lá na Câmara Municipal acompanhar a audiência pública que investiga supostas irregularidades em casos de adoções aqui no Tribunal de Barbacena. Vamos lá. Considerações iniciais. Quero dizer que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais recebeu do senhor Luciano Alves Mariolei a denúncia referente a possíveis violações de direitos humanos por parte do excelentíssimo juiz de direito da Vara da Infância, o Joaquim Gamoral, sobre possíveis irregularidades dos processos judiciais de perda de guarda de filhos. Ao receber as denúncias, a comissão procedeu os seguintes encaminhamentos: entrega de cópia da denúncia com requerimento aprovado pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia à Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e também cópia da denúncia à Procuradoria de Justiça do Estado de Minas Gerais. Essa audiência, também fruto do requerimento, acontece para que informações adicionais, possibilidades de novos elementos e também de esclarecimentos por parte das partes então citadas possam se dar, para que conste nas notas taquigráficas da Comissão de Direitos Humanos e que subsidiem futuros encaminhamentos. Quero dizer que também por ter sido amplamente divulgado por veículos da imprensa de Minas Gerais, somou-se também nos arquivos dessa comissão as matérias ali prestadas e as informações ali prestadas e informadas. Dentro da dinâmica que nós queremos adotar aqui, a Comissão de Direitos Humanos ela não confunde o seu papel com o papel do Poder Judiciário. Não cabe à Comissão de Direitos Humanos fazer o julgamento de quem quer que seja. A Comissão de Direitos Humanos também não pretende atuar de forma a arbitrar as relações, as denúncias aqui, porém a Comissão tem como prerrogativa a defesa dos direitos humanos contra a violação comprovada destes. Espero que possamos então nessa audiência, dentro do bom ambiente da civilidade, ter aqui a condição dos esclarecimentos e das informações que são necessárias para o bom andamento dos trabalhos. Imediatamente, então, passo a palavra para o senhor Luciano, representante da Comissão de Direitos Humanos de Barbacena, autor das denúncias apresentadas à Comissão da Assembleia Legislativa. A todos os presentes, autoridades, presidente da mesa. Meu nome é Luciano. Infelizmente, eu, como foi citado para todos, pertenci à Comissão de Direitos Humanos de Barbacena. E de se ressaltar que recebemos, sim, várias denúncias na comissão, nas próprias ruas de Barbacena, e diante da gravidade dos fatos, encaminhei sim a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e a Corregedoria do Tribunal de Justiça. Estão cerceando até o meu direito de falar a diretoria da comissão,
como editado em jornais da cidade, que nos faz até voltar aos tempos da ditadura, onde um brasileiro não pode nem falar. Ressaltar também que, além de algumas mães que eu já estou vendo aqui presentes, envolvidas nas denúncias, não tiveram, este domingo passado, estar com seus filhos, porque uma delas, ou algumas delas, não sabem nem onde eles se encontram. E ainda, mais grave ainda, que eu vejo, que menores também foram estupradas, porque são mães de 14 anos, segundo a legislação brasileira, isso é estupro. E há uma omissão por parte das autoridades que não se sabe se houve investigação, se não houve. E eu conclamo agora esta comissão da Assembleia Legislativa para que não deixe essas mães aflitas, que muitas estão com medo, funcionários estão com medo de estar presente aqui para denunciar. E ainda, essas menores foram contratadas na casa de passagem. Elas mesmas declaram, as próprias mães declaram, os próprios pais declaram, todos os envolvidos que denunciam e tentam deturpar como se eu estivesse denunciado. Eu simplesmente encaminhei, eu não me calei, eu não prevariquei, além de ter ciência das denúncias e ter sido engavetado na comissão. Alguns jornais de Barbacena e mídia até se acovardaram em editar as nossas denúncias. Mas nós tivemos a confirmação da mídia estadual e nacional, que tem até em seus poderes todos os depoimentos de menores, de pais, de todos envolvidos, até dos funcionários, para o conhecimento da população de todos perdidos. E como está mais do que claro os fatos, eu queria encerrar minha fala conclamando a comissão que pelo menos se apure, pelo menos se investigue e que culpe quem estiver errado. Bom dia. Tomado de forma totalmente errônea, porque é o seguinte: primeiro, que a guarda foi concedida pelo Meritíssimo, né, sem que tivesse nenhuma audiência, sem que não nos fosse ouvido, sendo que nós estávamos em Barbacena. Ele simplesmente deu a guarda, que no caso é a minha prima, que neste dia foi brutalmente também ofendida verbalmente pelo excelentíssimo juiz, né, que ele veio com palavras dizendo que ela era louca, que a minha tia deveria ter batido mais nela, né? Enfim, então eu tive meu filho tomado por ele nessas condições. Então, a partir daí, nós entramos no fórum com um pedido de busca e apreensão, que inclusive, no dia que nós estivemos no fórum, esteve eu e a minha advogada, a doutora Lígia, nós estivemos com o processo para que o processo fosse encaminhado a ele para que a decisão fosse dada de imediato. Ele simplesmente, no saguão do fórum, como todos aqui devem conhecer, ele apontou o dedo no meu rosto e disse: se você se aproximar do André, eu mando te prender. Eu tenho testemunhas, que a advogada e várias outras pessoas que podem estar confirmando essa versão. A advogada, inclusive, disse a ele: que é isso, Meritíssimo? O senhor enlouqueceu? O senhor não pode fazer isso. Ele falou: cala a boca, doutora, a senhora não sabe de nada. Existem denúncias, cala a boca, a senhora não sabe de nada.
Caso os senhores queiram também, existe esse processo. Tá? Então a gente não tivemos o sucesso, pois ele manteve a mesma postura. À medida, a guarda irregular, a minha prima, ele continuou com a mesma. E assim, então a gente conseguiu reaver o menino. Eu consegui pegar o menino de novo. Porém, como todos sabem, a vida da gente sofre altos e baixos, né? Então eu tive uma separação no qual eu era casado há 2 anos. Então eu tive um pouco de depressão. Não escondo de ninguém que eu tive. Agora, do meu filho, eu sempre cuidei bem dele. Então, o resultado: em uma audiência que a gente não sabia o porquê que o meritíssimo marcou, ele simplesmente marcou uma audiência para 2 horas da tarde, a gente até não sabia, eu fui. Chegando lá, eu concordo. Eu não estava com traje legal porque eu estava com depressão. Todos não convivem comigo, todos nós passamos, como eu disse, altos e baixos, né? Então, o que ele fez? Ele disse para mim o seguinte: você hoje não terá seu filho mais. Eu estarei encaminhando seu filho para um abrigo. Aí, a advogada, a doutora Lígia, disse: doutor, pelo amor de Deus, não encaminhe criança para o abrigo. Deixe a criança comigo. Ele disse: tudo bem. Ele deixou a criança com a doutora Lígia. Só que ele deixou, e eu ainda perguntei: meritíssimo, o senhor poderia me dar uma previsão de quanto tempo meu filho voltará para mim? Ele disse para mim: pode ficar tranquilo, em menos tempo seu filho voltará para você. E neste dia, até inclusive eu me esqueci, mas vou falar, neste dia que ele apontou o dedo na minha cara, no outro dia o doutor Reinaldo foi solicitado uma audiência no qual ele estava muito alterado com a advogada que se encontra aqui nessa assembleia. Então, a partir desse dia, ele foi para a casa do advogado, eu comecei a manter com ele os vínculos, eu levava as coisas para ele, eu ajudava no que eu podia, levava leite, levava fralda, levava tudo que o menino precisava, levava brinquedos, o menino me amava, gente, o menino podia me ver. Ele vinha correndo: papai, 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 papai. E me abraçava muito. Me abraçava e sabe, e chorava no meu colo. E assim, eu me emociono porque tem 2 anos que eu não vejo a cara do meu filho. Tem 2 anos que eu não sei o que é o sorriso do meu filho. Se a mãe dele não quis, eu quero. Eu tenho condição de olhar meu filho. Então, aí passados 6 meses, ele deixou 6 meses com a doutora Lígia. Quando deu um belo dia, ele foi lá com o comissário de menor. O comissário de menor foi lá e simplesmente tirou o menino da casa da advogada sem deixar levar uma peça de roupa, um brinquedo, uma fralda. Isso, eu quero dizer a todos que já tem 2 anos que eu nunca mais vi a cara do meu filho. Eu acho que toda mãe que está aqui está sentindo no peito o que é não ter o seu filho. Não é sensacionalismo barato, como ele disse em uma reportagem. Inclusive, na mídia, ele falou que tirou o menino da minha companhia porque usava drogas. Porém, isso não foi comprovado. O Conselho Tutelar disse em alto e bom tom que não conseguiu apurar nada que me desabonasse como pai. Então, o que acontece? Ele disse isso. Depois, para o jornal, um outro jornal, não sei se os senhores leram, ele disse que eu levei o menino até a vara da infância e juventude e entreguei e pedi para que o menino fosse mandado para fora de Barbacena. Que não há nenhuma das 40 denúncias. Havia apenas uma denúncia que eles estavam apurando. E essa denúncia é de uma adolescente, não de 14, como disse o doutor agora, mas de 17.
e ela teve realmente um caso lá, que nem fui eu que julguei. Eu estava de férias, foi outro juiz que julgou. Então eu não sei o que realmente se passa para isso chegar à tona. Um caso só, denúncias falsas demais. Bom, de qualquer maneira, passando agora à questão fática, eu não vou falar sobre cada caso, o tempo seria insuficiente e eu estou preso pelo segredo de justiça. Agradeço ao presidente da comissão da Assembleia, doutor Cristiano, a oportunidade de falar e aos dois vereadores de estarem aqui, no sentido de que eu fico preso ao devido processo legal. Tudo se inicia com uma denúncia de alguém que vai ao conselho tutelar, que é seríssimo, que apura e quase sempre resolve pelo conselho. O conselho consegue manter na família extensa, numa tia, numa avó, numa prima, e aí nós, no judiciário, nem temos, às vezes, uma participação. Mas quando não se consegue, então vem uma comunicação que abre um pedido de proteção, chama medida protetiva, que aí nós, do judiciário, chamamos os pais, os avós, os primos, tios, padrinhos, para tentar manter na família. Tanto que a conversa tida aqui pelo senhor David foi bem esclarecedora. Durante 2 anos nós tentamos manter na família dele, mas infelizmente não houve possibilidade. E quando não há possibilidade, o que o Ministério Público, aqui representado pela doutora Giovana, faz? Entra com uma ação de destituição do poder familiar. É um processo como todos os demais, que começa com uma petição inicial, dá continuidade com a citação dos réus. Todos foram citados, todos constituem advogados, todos eles vêm no devido processo legal com o seu advogado, refutando as provas, o Ministério Público fazendo as provas, e eu, ao final, dou a sentença. Casos já encerrados aqui foram falados. Eu não quero entrar no mérito, mas o doutor Marcos disse que um inquérito engavetado. Isso não é verdade. Contra a delegacia, a moça já foi denunciada, ela e mais 4 pessoas, denunciada, e já tem processo em andamento contra ela pela venda da criança, mas esse já acabou. Agora, no tocante aos demais casos, todos tiveram advogados. Falar que o processo está suspenso pode ficar bonito para colocar na imprensa, mas toda decisão judicial, e nós temos aqui 2 desembargadores, desembargador Everett e desembargador Dorgal, sabe que toda decisão judicial é passível de recursos. Esses processos já foram ao Tribunal de Justiça através de agravos ou através de apelação. Se o tribunal manteve, o errado então não sou eu, tem o Ministério Público que entra, tem o advogado de defesa, tem todo o processo e tem a decisão judicial que vai ao tribunal. Cristiano, a oportunidade de falar, agradeço a todos que falaram, inclusive os que falaram contra mim ou com posicionamento divergente. Isso é natural numa democracia. Do ponto de vista do que foi falado, eu estou muito tranquilo, porque a própria vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos disse que havia apenas uma denúncia que está sendo apurada, e nem fui eu que decidi. Eu estava de férias, não fui eu que decidi, mas o juiz que decidiu no meu lugar, no meu entendimento, agiu corretamente, embasado num laudo médico. Era melhor tirar essa criança e colocar numa família acolhedora ou deixar o risco dela matar a criança? Se ela comprovar agora que tem condições, a criança volta para ela. Mas se ela tentar matar a criança como tentou antes, é melhor que a criança não fique com ela. Nenhum de nós lá na vara, e aí eu digo toda a rede, nenhum de nós trabalha, nenhum de nós, desde o Conselho Tutelar ao Conselho, às comissões, nenhum de nós trabalha para tirar a criança de ninguém. Quando fala de famílias humildes, todas são. Infelizmente, no ponto dessa humildade, não fica na humildade, fica na miséria. E são essas famílias que vivem na miséria, que o poder público pode e deveria ajudar, não o judiciário, que não pode fazer isso, é que deveria elas serem levantadas e não agora defendidas, porque todos os casos, e aí o desembargador que não conhece nenhum dos casos, vem aqui da tribuna, como disse o desembargador Everett, para falar como promotor de justiça, ou para falar como defensor das famílias, quando na realidade ele tem que julgar recursos. O desembargador sabe bem que ele não tem que falar nada de nenhum processo que ele não tem conhecimento. Isso é o mínimo. Estranho que o
desembargador venha representar um deputado. Mas é o direito dele que ele acha. Peraí, você não tem que falar nada. Solicito ao desembargador que garanta a fala do juiz. Você vai respeitar o Solicito ao desembargador que respeite o uso da tribuna. Tá bom? Então tá bom. Então o desembargador foi muito claro. O doutor Dorgal veio declarar sua inimizade a mim. É estranho que ao invés de estar em Belo Horizonte hoje, ele esteja aqui representando um deputado. Mas, de qualquer maneira, eu estou aqui para mostrar o seguinte, a subjetividade. E eu entendo o David, eu entendo as mães que estão reclamando. Ou vocês acham que alguma dessas mães teriam que estar satisfeitas com o Poder Judiciário? Infelizmente não, porque elas não estão trabalhando como mães. Elas abandonam. E aí o Judiciário, gente, nos meus 8 anos, nós já julgamos mais de 500 casos dessa natureza. Uns 8 ou 10 em 8 anos, houve a destituição do poder familiar. E outra coisa, doutor Reinaldo, que está aqui, sabe muito bem, e todos os advogados que atuaram no processo, eles tiveram recursos. O Tribunal de Justiça, composto de 3 desembargadores lá naquele julgamento, mantiveram a minha decisão. Então é isso que eu gostaria de deixar. Se os advogados estão insatisfeitos, ou as partes, porque eu suspendi processo, porque eu julguei contrário, recorre da minha decisão processualmente e não através da mídia, através do sensacionalismo. Muito obrigado, deputado Cristiano, muito obrigado à Câmara. E eu gostaria de deixar bem claro, não tenho a menor dúvida quanto ao resultado das apurações. Nós estamos embasados em processos. Está lá, não é a minha fala, não são os meus 20 anos de Barbacena, são os processos. Muito obrigado a vocês. Presidência. Nós ouvimos representantes das famílias, né, que fizeram as denúncias, o denunciante, o senhor Luciano, ouvimos aqui o próprio juiz, né, que é quem concedeu as sentenças, os conselhos tutelares, os conselhos de direito da criança, ouvimos a todos. A partir dessa audiência, a comissão vai aprovar na próxima reunião ordinária requerimentos encaminhando as notas taquigráficas dessa audiência com a forma de a comissão requer providências junto ao CNJ, à Corregedoria de Justiça, e solicita que ao final das apurações seja enviado para a Comissão de Direitos Humanos a conclusão e o resultado do que se identificou. É o que nós dissemos. Uma vez comprovada aqui as irregularidades que foram constadas nas denúncias, o juiz vai responder nos termos da lei. Se comprovado que todos os procedimentos se deram dentro dos trâmites legais, evidentemente o processo será arquivado. O que a comissão exige é que a apuração e a investigação, ainda que pela Corregedoria do Tribunal, se dê de forma isenta, imparcial e profunda. E seguimos aqui na Câmara Municipal, onde acabou de ocorrer a audiência pública. Estou aqui com o doutor Marcos Bonfim, representante de uma das envolvidas no caso. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Qual a sua avaliação aí da audiência pública e qual a sua expectativa para o caso? Olha, a avaliação que eu tenho é uma avaliação positiva, porque eu acho que Barbacena precisa de uma eclosão de ideias. Nós, barbacenenses, estamos acostumados a termos notícias ruins e botá-las na gaveta. Pelo menos agora, nós não estamos, igual deixei claro ali, culpando o meritíssimo juiz, não estamos culpando nenhuma instituição. O nosso procedimento é o aclaramento da verdade. E se a verdade ela existe, ela também pode estar cercada por uma ilha de mentiras. Você sabe disso e nós temos que ter esse cuidado. Estamos aqui agora com o desembargador Dorgal Borges de Andrada. Dorgal, qual a sua avaliação da audiência? A audiência é pública, né? A audiência ela não vem aqui para julgar ninguém. Eu acho que todo mundo que tinha que reclamar, que tinha que aplaudir, os fatos que estão sendo investigados, tiveram a oportunidade de aplaudir ou de reclamar, de denunciar. A Assembleia faz, ela não tem direito de julgar os juízes, nem de julgar nós. Ela vai fazer um relatório e vai encaminhar de providência. Se ela achar necessário, ela vai pedir providência ao CNJ, à polícia, pedir providência ao tribunal. É da hora democrática, eles têm esse direito, assim como nós juízes, não têm direito de julgar deputados. Eles podem investigar os juízes, fazer audiência para investigar os fatos. Isso é normal.
isso aí na democracia. Nós temos, todos nós, sejam juízes, sejam promotores, não podemos estranhar que a população faça crítica a gente. A gente não pode fazer isso. O grego significa. Agora, isso significa que a pessoa está punida. Se houver uma investigação, seja o promotor, o delegado, o juiz, se houver isso, a pessoa está punida. Mas se manifestar contra, a sua faz Quero agradecer, correto, desembargador, por sua atenção. Eu que agradeço a oportunidade de participar do seu programa. Muito obrigado. E fica aí, serve aí de orientação para todos aqueles que estão acompanhando os desdobramentos dessa audiência pública e que analisa e está investigando essa situação que realmente envolve a vida de muitas pessoas e deve ser realmente esclarecida. Muito obrigado. Eu te agradeço, parabéns pela presença, pela família. Muito obrigado.